eu vejo a repetição se armando. Não sei o que, afinal, quando anunciar, se anunciar, o governo anunciará. Por hora eu estou vendo, está aí o título do programa, o anúncio de que anunciará na semana que vem. É tudo muito igual. Tudo muito parecido. Eu estava aqui tentando reconstituir esse filme já visto, que é a volta, em certo sentido, do pacotinho fiscal. O que acaba parecendo surgir aí é uma pressão para um novo pacote fiscal, que tende a ser um novo pacotinho fiscal. Vejam como as coisas vão sendo repetidas muito proximamente. Sinal de desgaste. Caraca, eles estão pedalando. É um conjunto de pedaladas, de puxadinho, para rolar esse presunto morto, que é o presunto do natimorto fiscal, para criar condições aqui, nós, você e eu financiamos a tentativa de reeleição de Lula, rolar esse presunto para 2026, porque 2026 vale tudo. A gastança liberada. Mas foi aquele final de ano, novembro, dezembro, embolado com esse troço. Agora nós estamos em maio, junho já, e a gente está repetindo a mesma coisa e a mesma forma. O Diogo da Silva lembra o Cazuza. Eu vejo o futuro repetir o passado. O corpo do troço é igualzinho. Filme já visto. Como foram as coisas ontem? Pela manhã, nós falamos aqui no programa, né? Na noite de segunda-feira, na manhã de terça-feira, reuniões. Haddad com Alcolumbre, e com Hugo Mota, e com Gleisi Hoffmann, e o Rui Costa, e os líderes do parlamento e tal. Aí eles estão discutindo medidas, não muito claramente posto se para derrubar o decreto do IOF, ou se para minha aposta, para compor com o decreto do IOF, você faz uma modulada, uma calibrada, diminui um pouco a mordida do IOF, e aí tem outras medidas para compensar. Eu acho que o caminho vai ser esse, já falei aqui. Isso não está muito claro. Mas o que está muito claro é que saem dessas reuniões no final da segunda-feira e ontem de manhã, e era assim igualzinho ano passado com o pacotinho fiscal. Vamos anunciar medidas robustas, aspas, deles, robustas e estruturais. Vamos lembrar aqui o andamento dos pratos. Então a promessa é essa. Como a gente terminou o programa de ontem, aqui, já fazendo esse histórico cronológico, havia uma promessa não, havia uma imposição do parlamento, aqui o governo consentira, 10 dias de prazo para apresentar uma solução alternativa ao decreto do IOF. E ali havia uma batida de cabeça muito óbvia, e a gente mostrou aqui. O Hugo Mota estava considerando que esse prazo era para propostas estruturais que teriam impacto já em 2025, substituindo o IOF. E o Haddad estava dizendo que não, em 10 dias vamos apresentar propostas para o futuro. Para agora não tem plano B, para 25 é o IOF. Estava tendo essa bateção de cabeça. Mas nós estávamos contando com 10 dias que acabariam, segundo os meus cálculos, na próxima terça-feira, dia 10 de junho. Só que ontem, de repente, de ontem para hoje, a coisa acelerou e as medidas, em vez do dia 10 de junho, seriam apresentadas ontem, dia 3 de junho, porque Lula ia para a França. Foi para a França. E Lula queria ver o troço. Tinha pressa para ver o troço. Então seria decidido ontem. Haveria um almoço. Houve um almoço. Então, quais eram as expectativas aqui do almoço, meus amores? As expectativas, vamos lá, Haddad informando, isso de manhã, antes do almoço com Lula. Então, havia já um acerto com os presidentes das casas parlamentares, com a Fazenda, e apresentariam as medidas. Aí surgem as mesmas expressões do ano passado, um hall de medidas, um cardápio muito amplo de medidas para Lula, medidas estruturantes, robustas. Eles teriam um almoço com Lula. Antes do almoço, Haddad. Medidas para resolver crise do IF são robustas, eu já disse, e incluem, até tratou dos diplomas legais, incluem PEC, que é a emenda à Constituição, e projeto de lei, abro aspas para Haddad, projeto de lei amplo, e poderia haver até uma medida provisória. Os presidentes das casas parlamentares topam, estão fechados conosco, mas falta conversar com Lula. Então, se criou uma expectativa para que
tivéssemos ontem a definição e a apresentação desse pacote. De novo, cara, os caras estão caindo, usando os mesmos artifícios, caindo nas mesmas armadilhas, prometendo datas, apresentações, gerando expectativas, que da outra vez foram frustradas. A concepção do cenário é a mesma, caraca! Avançando. Tá posto o padrão. Outra típica do ano passado que Haddad apresenta de novo. Estamos pactuados, eu e os presidentes das casas parlamentares, porém, faltariam, abro aspas para eles, você já viu esse filme, foi igual no ano passado, faltariam pequenos detalhes a serem arbitrados. Então, eu conversar com Lula, faltam pequenos detalhes. Cara, igual! Faltam pequenos detalhes a serem ajustados. Mas Haddad diz, o plano, esse, seria melhor que o do ano passado. Então, estamos partindo de um lugar mais robusto do que aquele do ano passado. Haddad, de novo, sobre o plano que discutiriam com Lula e que gerava expectativa, ele alimentava de ser apresentado esse projeto de substituição do IOF, ou de alternativa ao IOF, ser apresentado no mesmo dia de ontem, antes de Lula viajar. Abro aspas para Haddad. Dá uma estabilidade, sobre o plano, dá uma estabilidade duradoura para os cortes no próximo período. Este era o Haddad de manhã, antes de ter com Lula. Foram ter com Lula. Haddad de novo. Solução estrutural é a melhor possível. Para mim, foi muito bom. Sofro bastante. Deve ser cargo horroroso ser ministro da Fazenda no Brasil. Sofro bastante no cargo, mas tenho essas alegrias de olhar uma brecha para encontrar soluções mais estruturadas. Isso aí olha como está se criando expectativa. O que vão apresentar? Você escuta isso aqui, eu vejo, vai desvincular solução estrutural para a questão fiscal, vão desvincular as despesas previdenciárias da forma de aumento do salário mínimo, vão desvincular os pisos de saúde e educação do ritmo da arrecadação, vão rever isenções fiscais. Tudo isso pactuado entre governo. Tem que ser. Com isso aqui, com essa emoção toda, estão emocionados, estão felizes. Vão cortar isenções fiscais, desonerações, benefícios fiscais, subsídios. Vão cortar quantos por cento? 10, 15, 20% de emendas parlamentares? É isso aqui, cara. Isso que estão dizendo, essa emoção tremenda. Estão emocionados. Mas eu quero chamar a atenção para a brecha de Haddad, né? Mas tenho essas alegrias de olhar uma brecha para encontrar solução mais estruturada. Eu falei para você aqui. Falei. Começa a plantação. Que nós veríamos Haddad sugerir e plantar na imprensa e começar a circular. Isso aqui. Que tinha método ao apresentar o decreto do IOF. Eles sabiam que haveria reação. Então eles esticaram a corda, colocaram o bode na sala para obrigar uma reação do parlamento. Tudo isso foi pensado. Então, graças a isso, a esse gênio, forçarão no Brasil o debate de questões estruturais para reformar, de verdade, as bases podres da forma como nós produzimos orçamentos mentirosos, safados. Isso que está constituído aqui. Mas a análise do discurso é importante. Vou voltar aqui à fala de Fernando Haddad. Sofro bastante, mas tenho essas alegrias de olhar uma brecha para encontrar soluções mais estruturadas. Para aí, né, ministro? Qual é a brecha? Qual é a brecha de verdade? O que está forçando esse debate aqui? Na hipótese de que venham medidas estruturais de verdade. Que não podem fugir disso que eu apresentei aqui. Qual é a brecha? A brecha é a vergonhosa situação em que o senhor Haddad e o governo de que o senhor faz parte colocaram a economia do Brasil. A brecha é uma ameaça de shutdown, de paralisação do Estado.